Nosso convidado, o pastor Marcos Copesca, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Ele é o nosso convidado para falar sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Mas eu vou aproveitar a presença do pastor para que ele possa também tecer o seu comentário. A manchete assusta. Pastor Copesca, o Brasil bate o recorde no número de homicídios, em torno de 70 mil homicídios ano. Na prática, isso é muito pior, porque aquelas pessoas que são feridas e morrem depois, na prática é homicídio, mas não entram na estatística. O número realmente é muito pior. Assusta. Por que essa realidade, na sua opinião? Na realidade, penso o seguinte, Zé Henrique, os valores da sociedade que se perderam. Então, a vida é o bem maior, isso é um valor, é o valor maior, vida. Quando a vida não é respeitada, os valores, todos os outros, se perdem. Ou então, ao contrário, quando uma cadeia de valores é desrespeitado, lá em cima também o bem maior, a vida, se perde. A gente coloca a culpa em muitas áreas, né? E realmente elas contribuem. Mas uma coisa que me faz repensar, as pessoas dizem, bom, um país, quanto mais pobre, quanto maior o abismo econômico, mais violento ele vai ser. E não é bem assim. Quando você tem um país pobre, mas com os valores respeitados, a vida é respeitada. Por exemplo, que valores esses? A ética, cidadania, família e tudo mais. Por exemplo, tive a oportunidade de visitar países pobres, cumprindo a missão, na África, por exemplo, alguns países muito pobres, países miseráveis, e que a vida neles é respeitada. Países onde não se tem índices de violência tão altos como se tem no Brasil, ou até em alguns países ricos, como, por exemplo, algumas regiões dos Estados Unidos da América. Alguns bairros de Nova York são tão violentos como o Brasil e tudo mais. Então, a questão não é apenas a economia, a questão é valores. Quando de pequeno você começa a ensinar valores, eles se perpetuam. E cito aqui um exemplo de uma professora americana. Ela trabalhou durante a sua vida num reduto de muita violência e terminou a sua tarefa ali, aposentou-se. Nessa época, fez-se uma pesquisa entre alunos da universidade, alunos de sociologia, e a pergunta que se faz, a pesquisa ia em torno de alunos de escola, pequenos alunos e famílias que moravam em redutos, em lugares de violência extrema, e lugares de tráfico de drogas e gangues e tudo mais. E foram entrevistados 2.000 pequenos e chegou-se à conclusão de que daqueles, pelo menos a metade não chegaria aos 35 anos de idade. E seriam perdidos pelo crime, pela violência. E é interessante que 35 anos depois, a universidade desengavetou a pesquisa e foram atrás desses 2.000 meninos e meninas e descobriram que a grande maioria deles continuava levando a vida com escola, ou levando a família, seguindo uma religião, ou bons trabalhadores, etc. E descobriu-se que a influência daquela professora ou daquela equipe daquela escola estava sempre muito presente na vida deles. Então, eram alunos que de pequenos eram quase que condenados ao crime, às drogas, à violência, mas que a escola fez diferença na vida deles. O outro exemplo disso é
uma escola pública que existe lá em Recife, pertinho de uma favela, e as professoras fizeram um teste de redação entre meninos e meninas e descobriram que eles tinham certa facilidade de redigir, de interpretar textos. E aí perguntaram, mas como? O que vocês fazem para ter essa facilidade? E aí a grande parte deles disse o seguinte, que ao longo dos domingos eles frequentavam uma igreja X, lá pertinho, e que viam o pastor fazer esse trabalho, ler o texto bíblico, interpretar e tal. E isso lhes facilitou nos seus estudos. Então, valores preservados fazem com que vidas sejam preservadas, a boa educação, a família, valores da sociedade que precisam ser preservados, e esses valores, sim, podem ajudar perfeitamente a reduzir o índice de violência assustador. Bem, só para a gente concluir, destaque final, pastor Kopesca. Eu quero deixar aqui o telefone da TV, porque algumas perguntas surgem aí sobre os 500 anos da Reforma Protestante, sobre o protestantismo. Estamos à disposição para responder pelo telefone 3454-4000. Você pode deixar a sua pergunta, o seu comentário. Nós vamos voltar ainda nessa semana. Que dias, Henrique? Na quarta-feira. Quarta-feira, no jornal, voltamos para mais uma rodada sobre os 500 anos da Reforma Protestante e os legados da Reforma deixados aí pelos reformadores e que ainda estão em pauta para nós hoje. Meu boa noite a todos vocês que acompanharam a entrevista. Muito bem. Obrigado, pastor Marcos Kopesca, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Então, quero perguntar, tem dúvida sobre a Reforma Protestante? Só ligar para 3454-4000, 3454-4000. Na quarta-feira, o pastor volta exatamente para responder essa pergunta num tema bem atual. Afinal de contas, a Reforma Protestante está completando 500 anos. Uma data que também não pode passar em branco. Deste dia 30 é dia do médico ginecologista. Quem vai falar sobre o tema é o Dr. César Eduardo Fernandes, é o presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Ele falou sobre a importância dessa atividade profissional em termos de saúde pública. Eu gostaria, nesse dia, de parabenizar todos os ginecologistas e obstetras do Brasil. Esse é um dia comemorativo. Na verdade, o ginecologista e obstetra trabalha com afinco, com dedicação todos os dias, e nada mais justo do que um dia que possa ser comemorativo a atividade desse importante profissional para assistência à saúde de um modo geral e em especial às mulheres. Eu acho que o que nós temos que lembrar nesse dia são os grandes avanços que a nossa especialidade teve nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu lembraria que nós ganhamos grandes instrumentos diagnósticos, tanto nos exames de imagem quanto nos exames subsidiários. Com isso, conseguimos fazer diagnósticos mais precisos, mais corretos, menos invasivos. E com base nesses diagnósticos, podemos fazer tratamentos muito mais dirigidos e com muito mais eficácia. Isso tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. Nós tenho absoluta convicção de que, preparando muito bem
os nossos médicos, os nossos residentes, que certamente se transformarão em profissionais da melhor qualidade à disposição da nossa população. Temos um grande trabalho de educação continuada, porque a velocidade com que chegam os novos conhecimentos é bastante grande e nós, como Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, temos um papel importante nesse cenário, tanto na formação, na orientação da formação de residentes, para criar uma matriz de competência apropriada para que as residências desenvolvam essa formação com os seus residentes, quanto dos médicos egressos das residências ou que já adquiriram conosco o seu título de especialista, o TEGO, para que esses profissionais continuem sempre atualizados, né? Tá aí. Importante a data. Parabéns a você, médico ginecologista, um trabalho realmente brilhante eles têm feito em termos de saúde pública e colaborando nesse mês de outubro com a campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama e também câncer de colo de útero. Dia 30, o médico ginecologista obstetra sendo lembrado, portanto. A polêmica é grande. O prefeito Daniel Alonso, o vice Tato, enviaram à Câmara Municipal o projeto prevendo reajuste até 2020 de 33% no IPTU, um aumento cascata. É claro, gerou polêmica, 11% de aumento só no ano que vem, a população protestando, pressionando os vereadores e já começa a ficar clara a posição. Inclusive na bancada do prefeito, maioria dos vereadores contra o projeto que, se for votado da forma como está, vai ter a votação no começo de dezembro, mas rejeição geral, pegou mal para o prefeito Daniel, para o vice-tato, esse projeto querendo esse aumento de até 33% no IPTU. Atenção, você pecuarista, vem aí nova campanha de prevenção à aftosa. A campanha começa deste dia 1º e a gente vai abordar aqui nos próximos dias esse tema, combate à aftosa. Um acidente chamou a atenção nesta segunda-feira na rodovia do Contorno, quando tivemos, em razão da chuva, um acidente, você vê aí a imagem, um acidente envolvendo vários veículos. Na prática, cerca de 10 veículos, em que pese a imagem de violência, ninguém ficou gravemente ferido. Mas, de novo, imprudência, excesso de velocidade, gerando essa situação. Vem aí o feriadão do Dia de Finados, o alerta da Polícia Rodoviária. Prevenção ao excesso de abuso, à imprudência, excesso de velocidade para se evitar tragédias. Bem, a Semana de Arquitetura da Unimar foi um sucesso total. Profissionais tiveram conhecimento do que há de novidade no setor, com palestras, oficinas, se levando a informação de atualização para os futuros arquitetos que estarão no mercado, como a gente destacou amplamente aqui na semana passada. Hoje estamos recebendo Luciana Crepaldi. Ela teve uma oficina muito interessante nessa semana. Ela vai explicar. Luciana, boa noite. Boa noite. Que oficina foi essa? Foi uma oficina de... haviam 2 temas que eu achei que estaria bem conveniente para oferecer para a Semana de Arquitetura e Urbanismo. Uma delas foi a arquitetura abstrata e a outra, relatos urbanos. São 2 oficinas que estão bastante vinculadas com o fato da pessoa ir à cidade, conhecer a cidade com outros olhos, né? Começar a observar os detalhes que a cidade oferece. E em relatos urbanos, o participante ele tinha que abordar as pessoas, né? Fotografar pessoas na cidade, capturar momentos, o cotidiano, fragmentos da vida, né? Detalhes, acontecimentos, e resgatando inclusive a própria memória da cidade, né? A ideia era que elas pudessem ter
contato com as pessoas e observar a cidade, como ela acontece, né? O cotidiano dela. Creio que através da foto, inclusive, estimular a criatividade para o futuro da profissão. É isso, Luciana? Sem sombra de dúvida. Isso realmente abre muito a maneira de você ver, né? Você começa a observar o mundo, na verdade, de outra maneira, quando você tem uma câmera fotográfica, né? A câmera fotográfica te ensina a ver o mundo de outra maneira. Você começa a observar detalhes, né? E na arquitetura abstrata, o que é a outra oficina que foi oferecida também, simultaneamente, a ideia era que eles fragmentassem a própria arquitetura, né? Buscando a estética, a poética dos elementos da arquitetura, em forma até que abstraísse, né? Que como se fosse um quadro de Mondrian, praticamente, né? Então, essa relação entre a fotografia e a arquitetura se estabelece mais facilmente, né? Você começa a observar as formas, as sombras, as linhas que a arquitetura pode oferecer, a poética que ela tem na cidade, né? Dentro do contexto da cidade. Realmente muito interessante. Obrigado, Luciana Crepaldi, fotógrafa. Está aí o seu comentário com relação à união de forças da atividade profissional, a arquitetura e a fotografia. Obrigado. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Você tem a informação aqui no 4, porque você é sempre a prioridade. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.